nós tivemos como destaque nas últimas horas o ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, assumindo o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ontem numa cerimônia na qual estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também o ex-ministro Flávio Dino, que está indo para o STF agora, e a primeira-dama, a Janja. Então, a partir de 1º de fevereiro, Ricardo Lewandowski estará no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós convidamos aqui para o jornalismo da Nova Brasil o Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para a gente comentar um pouco aqui a atuação de Lewandowski no Ministério da Justiça. Senhor Renato, bom dia, obrigado por nos atenderem. Bom dia, Nonato, bom dia, Rafael, Ana. Doutor Renato. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso, quais são os desafios que o Ricardo Lewandowski vai encarar aí no Ministério da Justiça e também Segurança Pública, né? Então a pasta comporta ali pelo menos 2 funções para o ministro. O que é que ele pode encarar aí pela frente? O que a gente pode destacar, Renato? Acho que temos 2 tipos de desafios que a gente pode destacar. Um primeiro, de natureza política, né, que tem a ver com o desafio dele substituir Flávio Dino, que acabou ocupando um papel central no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque Flávio Dino, além de ser uma pessoa, uma liderança com bastante experiência política, com trânsito no judiciário, isso o Lewandowski também tem, mas o Flávio Dino gostava da briga, né? Gostava do embate, gostava do debate, e isso acabou alçando a condição de uma das principais alvos da oposição nas redes sociais, mas em especial ele acabou cumprindo um papel de blindagem do presidente Lula, que é uma pessoa que, enfim, é de uma geração que não está acostumada às redes sociais e que pensa a política de uma forma analógica, né? Que pensa, o tempo da política é outro. E o Flávio Dino acabou sendo uma espécie de escudo, proteção, para que o debate político das redes sociais não transbordasse e não impactasse tanto o governo no que diz respeito aos temas da justiça, democracia e segurança pública. Esse acho que é o desafio político de substituir alguém com o perfil de Flávio Dino. E o Lewandowski é exatamente o contrário. Então, desculpa, você ia perguntar, não? Não, pode concluir o segundo desafio. E o segundo desafio é mais específico sobre o tema segurança pública. Acredito que ele vai impor um ritmo completamente diferente do que nós vimos no último ano, mas não necessariamente menos intenso. Porque a segurança pública, o papel do governo federal é muito grande, ao contrário do que muitos dizem que é papel dos governos estaduais. Não é. É uma atribuição complementar entre União, estados e municípios. E a União tem um papel muito grande de regulação e de coordenação do sistema. Hoje a gente tem, só para se ter uma ideia, 86 polícias no Brasil. Se a gente for juntar todas as agências que são responsáveis pela segurança pública, Judiciário, Ministério Público, por exemplo, o COAF, a Receita Federal, a gente tem mais de 1.500 agências públicas com poder de polícia que têm efeitos na segurança pública. O que isso significa? Que o ministro da Justiça tem um papel gigante de articular tudo isso para melhorar, por exemplo, as condições para a investigação dos crimes, de homicídio, de roubos, né, que assustam a população, dos golpes pela internet. E, no caso, aqui que eu acho que é a principal contribuição que o ministro Ricardo Lewandowski pode dar, ele foi, em 2015, 2014, 2015, o responsável pela implementação das audiências de custódia no judiciário. E essas audiências de custódia geram um debate muito grande no Brasil sobre se elas são adequadas ou não, porque a polícia prende, a justiça solta. Ele tem condições de ajudar as polícias a produzir provas mais robustas para que o judiciário possa considerar e manter presos os criminosos que nos assustam. E o ano passado, finalzinho do ano, segundo semestre,
O Judiciário também aprovou, o STF também aprovou a criação do juiz de garantias, que é o juiz que vai guiar todo o inquérito policial. Só que essa criação ela não veio junto com uma mudança nas leis brasileiras. Então, o delegado de polícia também vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter que combinar entre o Poder Executivo e as polícias e o Poder Judiciário para não ter bateção de cabeça, para um não fazer uma coisa e o outro outro. E aí alguém com esse perfil como o do Lewandowski pode melhorar, por exemplo, para reduzir a impunidade brasileira e tirar os inquéritos só do papel, né? Transformar em esclarecimento dos crimes. Rafael. Professor Renato, muito bom dia para o senhor. Minha pergunta é de caráter político, mas tem tudo a ver com o que você acabou de passar para a gente, né? O ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, há poucas horas ele criticou a indicação do Lula e chegou a comparar o caso dele com o Lewandowski. O senhor acha que é comparável e mais? O senhor acha que esse componente político que sempre estará aí sendo colocado pode atrapalhar de alguma forma o cotidiano do trabalho do Lewandowski? Eu acho que são coisas diferentes, né? O componente político sempre pode ajudar ou atrapalhar. No mundo ideal, nós precisaríamos pensar quarentena para as polícias, por exemplo, saírem para serem candidatos, para autoridades do judiciário saírem e exercerem cargos políticos. Eu acho que a gente tem que ter clareza que a quarentena é saudável para o país. Atualmente, ela não é exigida, então não há nada errado em termos legais, não existe nenhum ato ilegal. A diferença, e aí entra no campo da ético-moral, e a diferença que o senador Sérgio Moro coloca, ela, na verdade, aliás, a similaridade entre os dois casos, ela é equivocada. Porque o que acontece? O ministro Lewandowski é hoje uma pessoa aposentada. Ele já fez e está indo para o ministério, eventualmente, pelo seu legado e pelo seu vínculo político, que você pode criticar, isso é verdade. Agora, o senador Sérgio Moro, ele tomou uma decisão enquanto juiz de primeira instância, que afastou o principal candidato de oposição, que de certa forma facilitou a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro e aceitou ser ministro do presidente que foi eleito. Então a gente tem um problema, que é um problema de conflito de interesse. Você pode pensar que a escolha do ministro Lewandowski não seja eticamente desejada e precisa aperfeiçoar os mecanismos. Mas no caso do senador Sérgio Moro, eu tenho um conflito de interesse explícito que mostra que a situação dele é muito mais complicada, é muito pior, em termos formais mesmo, do que a situação do Ricardo Lewandowski. São coisas diferentes. Mas a verdade é que a gente precisa aperfeiçoar as instituições brasileiras até para evitar essa briga, porque no fla-flu da política brasileira, isso vai virar um motivo de vários debates nas redes sociais e a gente vai deixar de discutir como que a gente vai reduzir os homicídios, como que a gente reduz a violência contra a mulher, e a gente vai deixar de falar sobre os problemas reais da população, que é o que quem não está nos ouvindo está com medo. Ou seja, será que eu posso sair de casa e pegar o celular no ponto de ônibus? Uhum. Eu posso ouvir o celular enquanto a gente está ouvindo a Nova Brasil e eu posso ver uma mensagem no trânsito quando está parado no semáforo? Todo mundo tem esse medo. Renato, a gente viu aquela confusão toda instaurada lá no Equador, né, com a atuação de várias gangues, e a gente já citou muito aqui com outros analistas internacionais a respeito da proximidade que o Equador tem de Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína da América do Sul, e acaba sendo um hub ali para a exportação, isso gerando muitas facções. Aqui no Brasil, a gente tem muitas facções também que atuam no crime organizado, além das milícias. E claro, isso é uma competência também do Estado, né, tentar reduzir esse número de criminosos. Mas imagino que também seja do Ministério da Segurança Pública, né, que está englobado aí junto com o Ministério da Justiça, à medida em que, possivelmente, essas armas acabam entrando pela nossa fronteira. Esse também é um ponto importante que a gente tem que acompanhar como o ministro vai lidar com ele, até numa possível organização com os estados. Renato, qual é a tua impressão disso? Porque quando a gente vê isso acontecendo em outro país, a gente fala, poxa, mas será que no Brasil é tão diferente assim?
Na verdade, não é tão diferente assim e é extremamente perigoso, alarmante. E é uma ação que precisa muito do governo federal, do Ministério da Justiça, né? Quando a gente fala do combate ao crime organizado, a gente fala bastante do papel da Polícia Federal, porque quando o crime é transestadual e transnacional, aí puxa a competência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu no Equador é gravíssimo e tem as suas especificidades, né? Guayaquil se transformou num enorme hub de exportação da cocaína, e nos últimos anos, segundo os relatórios da ONU, há uma super safra de cocaína, né, de folha de coca, e portanto de cocaína, em Peru, Bolívia e Colômbia. Então a quantidade de drogas aumentou. Nós temos aqui também um problema que também está sendo discutido agora com a história da Argentina, que é o Equador dolarizou a sua economia, não tem uma moeda, isso dificulta extremamente o combate à lavagem de dinheiro, ao rastreamento. É um estado pequeno. Se a gente fosse comparar com o estado brasileiro, no ano passado, no começo do ano, nós tivemos o Rio Grande do Norte com vários ataques a ônibus queimados. No final do ano, no Rio de Janeiro, com mais de 30 ônibus queimados pelas milícias. Então, o problema no Brasil existe e ele é tão grave quanto no Equador. O que nós temos a nosso favor é que as nossas instituições estão conseguindo responder, o sistema penitenciário federal, e aí o Ministério da Justiça tem uma ferramenta que é poderosíssima, que é o sistema prisional federal, sistema penitenciário federal, as prisões federais, porque ele ainda é temido pelas lideranças das facções e das milícias hoje no país. Então, a gente precisa sim, e eu acho que esse é um desafio, trazer o debate do sistema prisional, como é que a gente vai melhorar a capacidade de prender, garantindo direitos mínimos, e a gente viu agora no debate dos presos do 8 de janeiro, como falar de prisões é importante, né? Porque não é, prende e joga a chave fora, mas a gente tem que pensar uma coisa, a gente precisa ter capacidade de que a pessoa não consiga liderar as suas facções. Então, e a gente olhando em comparação, quando a gente vê, por exemplo, a Amazônia, que faz fronteira com o Peru, com a Colômbia, nós temos 22 facções de base prisional operando na região. E lá é rota bastante grande, uma das rotas, da segunda maior rota do Brasil, de circulação de cocaína, de outras drogas e de armas. Isso só vai ser possível ser enfrentado com a ação federal em coordenação com os estados e com os municípios. Se a gente não fizer esse papel de articulação, a operação que eu fizer hoje, eu vou ter que fazer amanhã, depois da manhã, mês que vem e ano que vem. Ou seja, eu vou ficar enxugando o gelo. Tá certo. Renato Sérgio de Lima, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Um bom final de semana para o senhor. Para vocês também. Muito obrigado. Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tratando aqui das expectativas dele para o trabalho, né, do ministro Ricardo Lewandowski. Como a gente viu, é muita coisa, é muito desafio pela frente. E é o que o Renato falou, né, Rafael Tebas? A gente tem que ter também essa sensação de segurança. Como ele disse, tem muita coisa para ser ajustada para que o cidadão comum possa sair à rua com o seu celular, possa ter uma tranquilidade para andar à noite em determinadas cidades, que hoje em dia você tem muito receio, e tudo isso demanda muito tempo, mas também muito trabalho. Tem que ter muita vontade para efetuar esse tipo de ação. Vamos acompanhar como é que vai ser o trabalho do Lewandowski por lá, né? Exatamente, né? Muitas vezes político A, B ou C, não importa, eles vêm e falam, olha, mas diminuiu aqui o índice de violência X, Y ou Z, só que as pessoas no dia a dia, no cotidiano, não têm essa percepção da melhora na segurança pública, então realmente é bastante importante.